Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 12/11/2024. E o cenário que a gente teve aqui ainda é um cenário ainda que continua lateral hoje, né? Por ser uma região de interesse tanto de compradores quanto de vendedores, né? Então, uma região de fundo com interesse, né? No diário, a gente pode ver que o candle ainda continua triângulo aqui, né? Que significa pressão dos dois lados. Vou tirar aqui, ó. Ele até tentou romper, ó, o candle do dia de ontem, como a gente pode analisar aqui, né? Ó, vou deixar, ó. A gente colocando aqui, né? A gente vê que tentou, né, romper, mas continua nessa região de briga ainda, né? Nos nossos estudos aqui, já tinha deixado anotado aqui, né? E a gente já sabia que esse fundo também é bem forte, né? Só que tem essa outra região também, né? Então, vamos analisar os 5 minutos do dia de hoje, ó. Olhando aqui, a gente já consegue ver que o mercado segura nesse microfundo, né? De ontem, ó, que foi o cenário que o mercado segurou ontem. Hoje o mercado já começa com força nessa região. E a gente vê que ele já vai rompendo várias, né, micro-regiões, né? Aqui tinha uma área de gap para buscar, então o mercado já entra com força nessa região. E aqui região de topo, né? Então, novamente, tudo estruturas micro, né? Então, dentro do cenário hoje, o mercado já chega com força compradora nesse fundo, compradores aceleram o preço até a região de gap, tem realização, nesse movimento entra a força vendedora, só que deixa um fundo mais alto, nesse fundo mais alto a gente vê que ele rompe, né? Sente essa região de topo, microtopo, faz um fundo novamente mais alto, leva na região de topo, né? Chegando nessa região de topo, entra a força vendedora novamente, aqui compradores tentam segurar, mas faz um fundo mais baixo, né? Um topo mais baixo, desculpa. Nesse momento aqui, vendedores já interpretam, né? Fraqueza dos compradores, levam o preço até essa região, rompe, mas aqui não tem continuidade, né? Nesse cenário. Se a gente fosse pela FIBO, ó, deixa eu ver aqui, busca os alvos, né? Vou deixar lá da cor azul, ó. Então nesse movimento aqui o mercado rompe, né? Faz a perna, rompe, busca o alvo. Nesse movimento aqui, nesse retorno, mesma coisa, né? Eu estaria enxergando dessa forma, ó, eu já saberia. Eu tinha um cenário, né? Então aqui após romper, a gente vê que ele busca o alvo e falha de dar continuidade, né? Em dois cenários, nesse e nesse, né? Ele não dá continuidade. Voltando aqui, ó, para a região, se a gente estivesse enxergando essa perna, o mercado falha, né? De dar continuidade nesse movimento, né? Nesse movimento de alta que ele faz, se fosse olhar para o topo e fundo mais alto, ó, mesma coisa. O mercado rompe, faz reteste, busca o alvo, não conseguindo passar da região de microtopo, né? Que ele fez. Aí nesse cenário ele fica lateral, falha de romper topo, tudo estrutura micro, né? Tudo que a gente está acostumado no macro, hoje aconteceu no micro, né? Aqui, ó, praticamente aconteceu isso, né? Fez esse fundo, ó. Tudo que a gente já está acostumado, né? O mercado rompe, retesta, busca fundo novamente, né? Aqui se eu fosse colocar espelhamento, após esse rompimento o mercado busca o quê? Alvo do espelhamento. Ah, se eu fosse colocar Fibonacci aqui também, mesma coisa. Como eu falo, conhecimento quando você tem, ó, casa exatamente. Isso que é o mais importante, né, da ferramenta, né? É você saber interpretar, né, ó. Aqui estava lateral, a gente tem espelhamento, ó, atinge o alvo de espelhamento. Aqui a gente tem a Fibo, atinge o alvo de Fibo. Ah, tem a média móvel, vamos colocar aqui. A média móvel ó, roxa, ela desce até lá embaixo, ó, mesma coisa, tá vendo? Falha, né? Ah, por que falhou aqui, ó? Porque ele não conseguiu romper esse fundo, né? É um fundo importante, né? São regiões importantes de interesse, tanto de compradores quanto de vendedores, né? Então, seja a região micro, macro, o cenário é o mesmo, né? Só basta ter o conhecimento, né? Com conhecimento você consegue enxergar esses cenários, né? Aqui quando o mercado rompe, a gente já começa a fazer um topo e um fundo mais alto aqui. Desse fundo aqui a gente já sabia que ele ia buscar a região de 50%. Dito e feito, e aqui ele ficou em duas regiões de 50%, né? Por quê? Porque ele ficou desse cenário e desse, ó, novamente. O que tá fazendo no macro, tá fazendo no micro. Então ainda assim o mercado hoje foi lateral, como a gente pode enxergar aqui, ó, tá andando de lado, por ser regiões de interesse comprador e vendedor, né? Como foi comentado. Compradores ainda tá com dificuldade de puxar nessa região. A gente sabe que também é por conta do dólar, né? Como a gente já tinha notado, ó. Esse daqui é um cenário que eu já tinha notado, ó. 2023, depois 2024, rompeu. Ele tá trabalhando, buscou usar alvos, né? Mas no diário a gente sabe ainda que ele tem alvos para vir buscar, né? Então por conta disso, o Bitcoin também tá em alta, né? A gente analisando, ó. A gente também já tinha deixado, ó. Todo cenário que a gente deixou, ó. Trabalhou lateral, rompeu a lateralidade, tá indo buscar o alvo de FIBO e alvo de lateralidade, Bitcoin podendo chegar a 572 mil reais, né? Hoje ele já está na casa do 517, né? Que é o valor que tem. Então, a gente vê que os estudos é a base de tudo, né? É um padrão humano, né? Você sabendo identificar, você faz dinheiro, né?
Então, o cenário que a gente pode ter aqui ainda, né? Continuo comentando que aqui a gente vai ter que aguardar, né? Para poder identificar qual força vai ser mais forte, de compradores ou vendedores dessa região, para nossa tomada de decisão, né? O cenário que tem aqui a gente já sabe, né? Que entrando mais força dos vendedores, temos essa região, e aí a gente tem esses alvos, né? Que eu não tirei, né? Tem esse alvo de fundo importante. Se passar, dependendo da força, a gente sabe que tem esse outro fundo para vir buscar, né? Mas claro que vai depender da região. E se tiver movimento, né, dos compradores, a probabilidade que ele venha corrigir é essa região de perna, dessa perna que ele fez de baixo. Então, podendo chegar até essa região, gap, né? Essas seriam as probabilidades, mas sabendo que ele tem todos esses cenários micros aqui para vir sentindo, né? Então, esse foi o fechamento de hoje, do dia 12/11/2024.